Vamos continuar. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos continuar estudando Eclesiastes. Hoje a gente vai estudar a porção que se encontra no capítulo 3, do 16, verso 16 ao 4, número 6. Quem estava aqui hoje de manhã na EBD? Quem ficou na classe dos adultos, né? Obviamente. Hoje foi muito bom, não é? Eu fiquei pensativo, né? Aí o Ítalo falou, teve uma hora que o pastor Ítalo falou assim, de manhã nós falamos sobre a morte e de noite nós falamos sobre a vida. Eu falei, pastor, hoje não vai ser não tem muita vida hoje aqui não. Se eu pudesse eu tinha deixado o culto da manhã se repetir, tudo que o pastor Ítalo falou hoje de manhã poderia continuar de noite, porque foi muito bom. Mas, confiantes em Deus, vamos ver o que ele tem para falar para nós através do nosso querido irmão Salomão. Salomão, a gente tem visto domingo após domingo, né? Ele sabe mexer com os nossos corações, com os nossos sentimentos, e cada dia mais o assunto está cada vez mais provocante. Vamos ler de imediato o texto todo e depois a gente vem comentando. Aí, começou a tosse, hein? Vamos lá. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça havia mais maldade. E então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra. Assim, percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois? Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que vivem, mais que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que toda a fadiga e toda a habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. E diz para si mesmo, não é isso mesmo. Destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por terra fértil em nossos corações, que as nossas mentes e corações estejam prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem falado para nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos usando muita música, muito filme, né, para falar sobre Eclesiastes. Talvez porque o livro de Eclesiastes tem muitos símbolos. E talvez usando algumas músicas, alguns filmes ou séries, seja mais fácil de visualizar. E eu vou manter a tradição que tem sido feito com o pastor Arthur e o pastor Ítalo. E gostaria de pensar, quem aqui já assistiu Interestelar? Já assistiram? Assistiram? Muito bom, né? Inclusive, o meu papel de parede do meu celular é um filme que eu gosto muito. Interestelar, Duna e O Livro de Eli.
São 3 filmes que eu gosto muito. Provavelmente, alguns de vocês já devem ter assistido um deles, pelo menos. Se não assistiu, tudo que... Se você não conseguir lembrar de nada do que eu falar hoje, pelo menos assista um desses filmes, não é verdade? E o que esses filmes têm em comum? Todos esses filmes, Interestelar, Duna e O Livro de Eli, tem muita poeira, né? Tudo é empoeirado. O Livro de Eli, mas principalmente Interestelar, né? Que a trama toda gira em torno justamente disso. O planeta Terra está sendo coberto por uma poeira que está acabando com as plantações e a vida na Terra se torna sustentável. Então eles encontram formas de achar outro planeta, outro lugar para morar, para tentar conseguir sobreviver. E é interessante que o nosso planeta também é assim, o nosso mundo também é assim, cheio de poeira, né? Por que tem poeira por toda parte? Por que a gente precisa lavar? Por que a gente precisa limpar a casa, né? A gente limpa a casa, por que a gente precisa fazer isso? Por que a gente precisa lavar o carro domingo após domingo? Todo domingo meu sogro chega ali primeiro, já bota o carro dele para lavar na frente do pastor Ítalo. E fica tentando ali oferecer. O cara, tem certeza que não dá para ser o meu primeiro? Mas o meu sogro, não sei o que aconteceu, fez um contrato ali e ele sempre consegue ser o primeiro. Mas perceba que não é por vamos se manter sujo, né? Que sujar faz bem, igual aquele comercial que tinha de uma marca de sabão. É por que elas não se mantêm limpas? Não é porque a gente limpa e elas não ficam limpas. Por que a gente tem que toda vez limpar domingo após domingo? Seria maravilhoso se a gente limpasse a casa uma vez só e ela ficasse limpa para sempre, não é? Mas não, você vai ter que fazer uma nova faxina. Dependendo do lugar onde você mora, a rua, eu moro numa comunidade, né? Agora tá asfaltado lá. Mas antes era uma ruazinha que tinha tanta terra, meu irmão, que se tu deixasse a janela aberta ia ficar igualzinho Duna, cheio de terra. Será que a casa fica suja por causa do seu marido, né? Seu marido é bagunceiro, né? A Ludmilla, fique quieta nessa hora, tá bom? Talvez seja isso, né? Ou talvez seja por causa do seu cachorro. O seu cachorro faz muita bagunça. O meu cachorro, ele é uma bênção. Ele é tão fofinho, mas ele faz xixi em todos os lugares e eu sou péssimo para ensinar cachorros a fazer xixi em lugar certo, pelo visto. Eu não consegui. Eu decidi que ele já está muito velho para aprender coisas novas, então ele vai morrer fazendo xixi aonde ele quiser, até que ele parta dessa para melhor e eu nunca mais vou. E esse pó, ele chega em todos os lugares, né? Todos os lugares é tomado de pó. Atrás da estante tem muito pó. E eu que tenho alergia, sofro muito com isso, né? Atrás da estante, atrás da televisão. Eu nem olho lá, irmãos, porque eu já aprendi que os olhos não veem, né? O coração não sente. Eu vou olhar pra quê? Eu sei que tem pó atrás da televisão. E se eu ver, eu vou ter que limpar. Então eu prefiro nem olhar atrás da televisão. Atrás da televisão, em cima da geladeira. Nunca olhem lá, irmãos, porque é sempre horrível. E se você tem aquele negócio na sua casa, eu não sei o nome daquilo, que algumas casas têm, que fica em cima do fogão. Isso daí é uma desgraça também. Aquilo ali suga o quê, né? Porque em cima daquilo ali também, ou tu guarda pote ou tu guarda sujeira. É pra isso que serve o sugar. Que eu nunca vi. Vai fritar um negócio e continua a mesma gordura no ar. Pra mim aquilo ali não serve pra nada, né? Esse mundo é cheio de pó. E hoje o que Salomão vai fazer com a gente é nos convidar a pensar. Esse barulho que faz é porque eu fico me mexendo? O técnico. Cadê o técnico? Foi embora, foi beber água. Tá bom. Existe outro tipo de pó nesse mundo, né? É esse que Salomão vai falar com a gente. É um tipo de pó que se espalha, assim como esse outro que suja tudo, que se espalha por toda parte, que é o pó da morte, né? Que é o resultado daquele dia trágico em que nossos pais pecaram lá no jardim. Essa poeira contamina tudo o que fazemos e o pior de tudo esse pó da morte é o nosso destino, o destino de cada um de nós aqui nessa noite. Salomão nos ajuda a entender que debaixo do sol, retornar ao pó é tudo o que nos resta. Então, Eclesiastes ele tem discussões profundas. Nós passamos 3 capítulos até agora considerando formas de se satisfazer,
para ter vida plena. Falamos sobre trabalho, prazer, beleza. Então, Salomão, nos últimos domingos, ele passou a considerar o tempo. E ele fala que Deus fez tudo formoso, né, em seu tempo. Deus fez cada situação das nossas vidas e fez tudo formoso em seu tempo. Colocou nos nossos corações pitadas de eternidade, né, para nos fazer perceber que a vida é muito mais do que comer, beber, dormir e morrer. Então Deus colocou, Salomão vai falar para a gente que Deus colocou isso no nosso coração. Então, após considerar o tempo e a eternidade, agora ele vai considerar outras questões. E no verso 16, então, ele começa uma nova sessão. Ele fala, vi ainda. Então, ele está começando uma nova sessão. E ele começa agora a considerar, a partir daqui, os efeitos da queda nesse mundo. Ele vai observar e vai ver o que essa queda causou nesse mundo. E ele percebe a tristeza, a perversão e a maldade que existe no mundo em toda parte. As nossas relações, elas não deveriam ser assim, né, cheias dessas coisas, mas esse é o tipo de relação que tem para nós depois da queda. Poeira da morte em toda parte. Vamos ler o 3:16. Ele fala, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade ainda. Você vê que tenebroso, né? As palavras de Salomão. Quando Salomão está investigando o mundo caído e a sua fragilidade, ele olha para o lugar onde deveria ter a justiça. Ele fala assim, eu olhei para o lugar onde reinava, o lugar do juízo, e lá o que eu encontrei quando eu observei lá reinava a maldade. E no lugar da justiça, o que tinha lá? Mais maldade. É o que tinha lá. Nós sabemos bem o que é isso, né? Vivendo no Brasil, né? Nós sabemos bem o que é injustiça. Aqui na igreja tem muitos advogados, né, que lidam diretamente com essa situação, mas todos nós já passamos por momentos. São tantas notícias, né, que a gente vê. E é interessante que o Brasil é um país tão esquisito que parece que tem coisa que só acontece aqui, né? A gente olha assim, não é possível que isso aconteça em nenhum outro lugar civilizado. Isso é uma coisa nossa, não é? Mas é engraçado porque Salomão, há muitos anos atrás, ele está reclamando da mesma coisa. Não é disso que ele está falando? Olha, eu olhei para o lugar onde deveria ter juízo e não tem justiça. Salomão está falando da mesma coisa. A justiça que deveria ser imparcial, mas também não é assim, não é? A justiça dos homens, ela nunca será plenamente imparcial. Ela nunca será. São culpados que escapam, assassinos corruptos seguem suas vidas. Quando vão para a cadeia, quando alguns vão para a cadeia, eles saem por algum processo, alguma artimanha de algum bom advogado aqui entre nós. Nem sempre desonesta, tá, irmãos? Mas tem coisas esquisitas que acontecem, não é? Gente, toda hora. Se botar isso aqui mais para cima. Tem maneira de fazer assim, ó, na barba? Vamos pensar no caso mais absurdo. Eu não sei se todo mundo viu, eu vi hoje, não minto, eu vi ontem e vi hoje de novo, eu tinha esquecido e vi hoje de novo no grupo que a gente tem ali, que tem alguns memes no Instagram, de um rapaz que era o entregador e tomou um tiro no pé. Alguém viu isso? Todas as pessoas viram isso? Vocês viram isso? Você não viu isso não, Ítalo? O que aconteceu? O entregador do iFood, eu acho que é iFood, foi entregar algum lanche qualquer. E aí sempre aquela polêmica, né? Sobe para entregar, vocês que moram em apartamento têm esses problemas. Eu que moro em casa, eu tenho que ir no portão, né? Não tem conversa. Mas aí, não tem que subir, não tem que subir. Pelo que eu entendi, o rapaz não subiu. E aí o outro cidadão era um policial penal. Deu um tiro no pé do entregador, porque ele não quis subir, não importa. O que importa essas coisas acontecem, não é? No Brasil, no Rio de Janeiro, no mundo. E a minha pergunta é, vocês têm certeza
Vocês têm certeza que esse rapaz que deu o tiro no outro, ele vai pagar mesmo assim pelo que ele fez? Ou talvez ele vai, se ele for réu primário, né, ele vai responder em liberdade, ação comunitária, vai entregar algumas cestas básicas, eu não sei, ele vai fazer um curso no Senai. São coisas assim, né? Isso para ficar leve, não é? Mas tem casos piores. Tem um casal que jogou uma filhinha da janela do prédio. Eu acho que eles já estão soltos também, não é? É esquisito, não é? Parece que vocês olham essas coisas e vocês conseguem ter... Quando você vê um caso, vocês... Não, essa pessoa vai pagar. Porque pode ser a coisa mais absurda do mundo. Pode ser bilhões de dinheiro roubados ou assassinatos. Eu sempre penso... Logo, logo essa pessoa tá na rua, não é? É estranho isso, não é? Essa injustiça, essa coisa acontecendo, é o que Salomão está olhando no mundo, no tempo dele, mas no nosso... No capítulo 4, no verso 1. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. É o desejo de tirar vantagem em cima dos outros. Salomão está considerando essa opressão que ele olha no mundo, e são diversos tipos de opressão. São maridos que oprimem as suas esposas, aqueles que deveriam ser o braço forte, né? O lugar onde ela poderia encontrar segurança e confiança, são eles que oprimem. Governos oprimem, professores oprimem, bandidos oprimem, pasmem, né? Como Salomão disse. No lugar da justiça, mais maldade ainda, pastores oprimem. Você vê, né? No ambiente onde era para reinar o Cristo, acontece opressão. Talvez você já tenha sido oprimido por algum pastor, não é? Não há, e a tristeza que Salomão vai falando, que não há consolo para essas pessoas que são oprimidas, porque não tem justiça. Se você vai onde deveria ter o juízo, tem maldade, e na casa da justiça, mais maldade ainda, não tem nenhum consolo para essas pessoas, né? Então, a maioria das esposas que são agredidas pelos seus maridos ou são oprimidas de alguma forma, a maioria delas não vão na delegacia prestar queixa. Elas continuam as suas vidas e... quando acontece alguma coisa, inventam alguma história para que a vizinhança ou a família não saiba. A maioria das crianças que são abusadas sexualmente não tem ninguém para protegê-las e intervir nessa situação. A maioria das crianças que são abusadas sexualmente fica por isso mesmo, irmãos. E a gente descobre uns ou outros, né? Alguns casos chegam na mídia. A maioria das crianças que são abandonadas não encontram um lar. A maioria delas vão para um abrigo e quando completam 18 anos, eu não sei o que acontece depois disso. Não sei se eles ganham uma carteira de trabalho e... Mas eu não sei. Mas é assim, é a vida que acontece. Você vê, não tem nenhuma justiça, não tem ninguém que faça nada para essas pessoas. E Salomão está observando tudo isso, né? Ele olha, eu fui olhar a justiça, eu vi as opressão, e ele fala assim, esse mundo cheio de poeira, não é? Parece que a poeira chegou em tudo. A poeira chegou em todos os cantos, assim como na nossa casa. Como que a poeira foi parar atrás do livro, na estante, meu irmão? Explica isso. A ciência deve explicar, né? Mas como que a poeira foi parar lá atrás? Fez a curva e ficou ali. Está lá. A poeira chegou em tudo. E aí, essa poeira da morte que destrói as nossas relações, ela chegou em todos os lugares que nós pervertemos até as coisas boas. Vamos ler
verso 4, capítulo 4, no verso 4, ele vai falar sobre o trabalho. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Salomão ele já considerou a questão do trabalho antes. Nós já falamos sobre trabalho. Mas aqui ele vai um pouco mais fundo. Por que trabalhamos tanto, não é? Por que nos afadigamos? Ele assim. Então vi que toda fadiga, a nossa habilidade no trabalho, ele vai dizer que é porque como a poeira da morte chegou em todos os lugares, ele fala o seguinte: nós fazemos isso porque nós queremos o que o outro tem. É por isso que nós trabalhamos muito. É a conclusão que o Salomão está chegando debaixo do sol. Nós queremos o carro, a gente viu o carro de alguém que é um carro parecido, ou ir para aquele lugar de férias que a pessoa tirou, viagens, o marido, a mulher, um cruzeiro, sei lá, lua de mel. Quem foi para uma lua de mel bacana aqui? Cadê? Vocês foram para onde? Não tiveram lua de mel? Não? Para Angra? Angra é legal, tá? Falou de um jeito que... Tem gente que vem de outro lugar para vir para Angra, olha. Carioca, né? Fogo, né? Eu fui pra Búzios. O cara vem lá da Europa pra passar o final de semana em Búzios, pô. Eu vou pra Angra, tipo. Eu fui pra Penedo. Mas tem gente que foi pra Cancún, né? Quem pode um pouco mais. Não sei outro lugar mais legal que Cancún. Deve ter, né? Paris é mais legal? Não sei. Não importa, né? O que importa é que eu vi no Instagram pra onde o Israel parou um pouco com isso, né? Mas o Israel postava muitos lugares legais, né? Vocês já falem nisso, aproveitar. Vocês já viram o pedido de casamento do Israel? Irmãos, não vejam. Porque você, jovem, que está para casar, você vai ser humilhado. Porque você não vai conseguir fazer melhor do que o Israel fez. O cara alugou um helicóptero, sabe o que esse cara fez, meu irmão? Pediu a Bianca em casamento, conseguiu, né, dele. Mas aí vou me matar de trabalhar porque eu quero proporcionar. E Salomão está dizendo que o que eu preciso fazer para eu conseguir isso, né? Salomão está dizendo que é inveja, né? Você está fazendo tudo isso por inveja. Então, para Salomão, considerando toda essa poeira da morte que chegou em todo lugar, a conclusão que Salomão chega assim, parece que o que está movendo o mundo é inveja, não é? Não é amor, né? Como as pessoas falam. O que move o mundo, para Salomão, é inveja. Você vê, a poeira da morte em todos os lugares. Em cada livro, em cada móvel da nossa casa, em cada tribunal, em cada lar. Essa poeira faz considerar essas coisas de novo. Porque, lembra, Salomão está considerando agora sobre a morte. E ele já considerou sobre a morte, não é? Mas ele está olhando a injustiça, olhando a opressão, a inveja, olhando esse mundo quebrado. Isso faz ele pensar na morte de novo. Ele vai considerar esse assunto de novo. Salomão volta esse assunto, e é interessante que ele volta para esse assunto, que é um assunto que a gente, por vezes, tenta evitar, não é? É um assunto que talvez não seja muito legal ficar pensando. Vamos falar de morte. Tem gente que bate até na madeira. Vamos voltar a ler o capítulo 3, do 18 ao 22. O pastor Arthur falou para mim tentar ir bonitinho na sequência nos versículos. Eu já fui para o 4, verso 4, e agora vamos voltar para o 3, 18. Pastor, eu tentei, é o melhor que eu consegui, mas vai dar certo, confia. Tá, tudo faz parte do plano. Vamos lá. Capítulo 3, 18, do 18 ao 22. Vamos ler. Também perdi o gosto por... Cadê? Eclesiastes 3, eu tirei aqui. Só um segundo, meus irmãos. Eclesiastes 3, capítulo 3, do 18 ao 22. Eu disse mais, isto é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um,
assim também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e se o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os dos animais para baixo e para a terra? Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Você vê, Salomão agora vai investigar sobre a vida e ele vai olhar os animais e vai pensar, será que nós somos mais que os animais? Será que ser um ser humano é muito mais valioso? Então vamos investigar, né? Então Salomão fala isso que a gente acabou de ler. Então, já que a poeira da morte é o nosso futuro, já que não tem outro destino para nós, né? Será que, então, já que o que acontece com será que tem alguma vantagem? Vamos perceber se existe alguma vantagem em ser um ser humano, né? Os animais, os seres humanos morrem, os animais também morrem. E qual o destino é melhor, né? Quem sabe, né? Dizer se quando morre o homem vai para cima e os animais vão para baixo. Debaixo do sol, quem pode ter essa resposta? Quem sabe disso? Somos de carbono, os animais também são. Somos semelhantes, biologicamente falando, temos alguma semelhança. E quando nós morremos, nós deterioramos, assim como os animais deterioram. Você vê, o evolucionismo não pode trazer nenhuma esperança, não é? Debaixo do sol não tem diferença nenhuma do seu destino e de uma barata. Talvez uma barata ainda é melhor, né? Dizem que ela resiste a um ataque de bomba nuclear. Eu nunca ouvi falar, não sei. Nunca vi uma barata que voltou para contar como é. Mas é o que dizem, que é um bicho resistente. A gente não sobrevive a um ataque de bomba nuclear, né? Mas não há nenhuma esperança no evolucionismo. Você vai e vai morrer, assim como o animal vai morrer, e é o que tem para nós. E é interessante pensar que o Salomão está falando sobre essas coisas, meus irmãos, muito tempo atrás. O que o Salomão está concluindo é que debaixo do sol, eu fico imaginando uma conversa dele com Darwin, né? O Darwin contando tudo que ele descobriu, e o Salomão assim, mas tu não leu meu livro, Eclesiastes? Eu já estava falando sobre isso. Debaixo do sol é isso aí mesmo, Darwin. Você está certo. Não tem diferença nenhuma. Nós somos animais e quando nós morremos, nós viramos poeira cósmica, sei lá. O que vai acontecer? É isso aí mesmo. Está tudo certo. Não tem diferença nenhuma. De você para um animal, para o nosso corpo. O que acontece com eles, acontece conosco. Salomão já fala sobre isso há muito tempo atrás, né? Eu acho que ele daria risadas em ver essas discussões modernas, né? Tem um pastor chamado Doug Wilson, ele vai dizer que, em última análise, então, a única coisa que um cientista consegue medir é a velocidade em que a gente apodrece. Esse é o mais longe que o cientista consegue chegar. É ver com o tempo a gente vai apodrecer, né? Com quanto tempo a gente apodrece. Então, nessa perspectiva, o que nos resta, não é? Olhando para o mundo, debaixo do sol, e se é só isso mesmo, percebendo que Salomão está procurando qual é a vantagem, então, em ser um ser humano, qual é a resposta? Nessa perspectiva, o que resta para nós? Nada. A resposta é nada. Não temos nenhuma vantagem, não é? Somos pó, voltaremos ao pó como os animais. Um cachorro, ele vive 13, 14, sei lá, 15 anos. O meu está com 10, vai fazer 11. Está acabando. Nós vivemos 70, 80, por aí. Se você for da minha família, um pouco menos. Eu estava falando isso agora com... Como é que eu estava falando? Com o Gerson e com o Raí, né? A minha família, geralmente, minha família é par de mãe, né? 65 é o recorde. Ninguém passou de 65 anos na minha família. O que isso significa? Significa que eu estou com 35, que eu estou na metade da minha vida, né? Eu já cheguei na minha meia-idade, na melhor idade, talvez, né? Já estou ali, já estou na metade, no segundo tempo da minha família. A minha família, a gente fica... A próxima, se tudo correr como a gente calcula, a próxima é minha tia querida Nádia, que vai partir dessa para melhor.
E ela é a mais mórbida de todos nós. Ela já fez a conta de todos os outros, né? E se isso se suceder, se isso for verdade, a minha mãe estava aqui hoje de manhã, talvez a minha mãe não veja a festinha de 15 anos da... Claro que a gente pode morrer a qualquer momento, né? Mas estou dizendo, se as coisas seguirem, talvez a minha mãe não vai ver a festinha de 15 anos da netinha querida dela. Pensando bem, se Ana não precisar mais terminar a faculdade e depois pensar em casar, essas coisas, talvez eu não consiga ter o privilégio de ir no casamento da minha filha, se a tradição da minha família se manter. Eu penso nessas coisas, irmãos. A gente é... E eu não pensava tanto, né? É engraçado isso. Depois que ela nasceu... Sabe aquela coisa, né? Quando você for pai... Ai, que droga admitir, é verdade. Sempre lutei contra, mas tem uma verdade nisso. Hein? Eu não tinha alguns medos e agora eu tenho. Eu fico pensando assim, pô, se minha filha demorar a casar, será que eu vou conseguir? Netos eu já não tenho esperança. Pouquíssimas esperanças. Mas é isso, essa é a vida, né? Grande coisa também, a minha família vive até 65, a sua vive até 80, 90. Alguém, o Rael já falou que tem uma senhora que viveu até 100 e pouco. As tartarugas vivem bem mais, não é? Elas vivem até 120, tem alguns micróbios, sei lá, que vivem mais ainda, conseguem entrar em hibernação e eles ficam lá. Então, uma baleia eu acho que vive bem também. Então, grandes coisas viver um pouco mais do que 65 anos. Seu Domingos está aqui, né? Está vivendo bem. Mas daqui a pouco, seu Domingos, chega, não chega? Não é assim? Não é uma vida inteira? E o fim, se a gente der sorte, meus irmãos, se a gente der... Eu sou um cara... O nosso irmão aqui, ele é muito... Fitness, né? Trabalha com isso. Eu sou muito... Você estava falando com ele que eu acho que eu vou ter Alzheimer. Vou ter tudo, né? Eu falei, eu acho que eu não vou ter Alzheimer, porque eu vou morrer antes de dar tempo da doença se manifestar, porque minha família não vive tanto, blá, blá. Mas se a gente tiver sorte e viver bem, se você não sofrer nenhum acidente, não tiver nenhuma doença, se você tiver muita sorte, no fim de tudo, com toda a sua sorte, sabe o que acontece com você? Você morre do mesmo jeito. Não é estranho essa recompensa, não é? E se a vida é só aqui mesmo, então, né? Então, os animais, eles estão em vantagem, não estão? Se você pensar que se é... Jesus Cristo. Se é só isso aqui mesmo... Nunca mais vou usar esse microfone. Se é só isso aqui mesmo, os animais, eles estão em vantagem. O pastor Emílio Garófalo, que é o autor desse livro, o qual é a base dessa mensagem em 75%, alguma coisa assim, ele vai dizer o seguinte, ele fala assim, ó, se o macaco gibão e eu morremos, se é igual, é melhor ser um macaco gibão. Pensa bem, pulando de árvore em árvore, comendo, sei lá o que o macaco gibão come, sem contas, ele não está preocupado com aposentadoria. Ele vai viver até que pare de viver. É isso que vai acontecer com o macaco gibão. Então, talvez seria melhor ser um macaco gibão, melhor ser um canguru, pulando, tendo um país inteiro quase para você. Você sabe que a Austrália, ela é quase inabitada, né? Então, o canguru pula livremente, todo aquele país imenso. Ou talvez seja melhor ser uma ave migratória voando e conhecendo vários países, em todo verão, um lugar diferente. Pensar que às vezes nós nos comportamos como os animais, não é? Sim, a gente é a imagem de Deus, mesmo depois da queda. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas por causa dessa poeira, tudo em nós está corrompido. Tudo corrompido. Então, pensando bem, nós somos muitas vezes piores que os animais. Porque animais não fazem fofoca uns dos outros, não é? Não causam intrigas, não dão falsos testemunhos nos tribunais, não sequestram, não vendem pessoas. Animais não ganham dinheiro com o vício dos outros.
Não matam seus bebês no ventre, porque vai ser um inconveniente muito grande. Animais não fazem isso, não é? Você vê, talvez seja melhor ser um animal. Ele fala no verso 2. Felizes são aqueles, no capítulo 4, verso 2. Por isso considero mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem, né? Felizes são os que... O pastor Ítalo falou isso hoje no texto que ele leu em Apocalipse, que felizes são os que já partiram, né? Que já estão lá na glória. Ou melhor, né? Feliz quem nem nasceu. Feliz quem nem nasceu ainda. Tem alguma grávida aqui no nosso meio? Não tem? A gente tem que rever isso aí, né? Tipo... já foi melhor, né? No quesito gravidez. Não tem nenhuma grávida, nem que no nosso meio não tem, né? Atualmente. Realmente. Temos que... Eu tô falando, desde que trocou o filtro lá do bebedouro, cessaram-se as grávidas. Porque feliz é o bebezinho, né? Que tá lá dentro do ventre, quentinho, guardado pela mãe, e não sabe, nem imagina a loucura e a confusão que está aqui fora. É muito melhor ainda nem ter nascido. O pastor Emílio também diz que quando um bebê nasce, nós dizemos que ele vai ser dado à luz, não é? A mãe vai dar à luz, o bebê vai ser trazido à luz. E, de certa forma, é isso mesmo. Porém, talvez seria mais realista a gente falar que ele está vindo para as trevas desse mundo, enfrentar toda essa poeira. O estranho é que nós sabemos que nós somos mais do que isso, não é? Salomão está dizendo que tudo debaixo do sol é melhor ser um animal, não faz diferença nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, é estranho, porque nós sabemos que somos mais do que pássaros. Nós sentimos dentro de nós que somos muito mais do que cangurus. Entendemos que existe algo mais dentro de nós. E a gente sofre de um modo, filosoficamente falando, que um pavão jamais vai sofrer, considerando a existência, né? Não há explicação para esse sentimento debaixo do sol. Porque se nós somos só matéria, carbono e todas essas coisas, não tem nem... Por que temos esse sentimento diferente dos animais? Não tem nenhuma explicação. Nós morremos como eles. E mesmo assim, a nossa vida parece pior. Por quê? Se não tem diferença nenhuma. Nós morremos, os animais morrem, nós morremos, mas mesmo assim a nossa vida parece muito pior. É interessante que desde o primeiro capítulo, Salomão está investigando essas coisas e ele traz sentimentos muito difíceis de traduzir, não é? Morte, injustiça. Mas, ao mesmo tempo, parece que tem algo puxando a gente para um outro lado, puxando a gente para uma outra direção. Então, se debaixo do sol não há como saber o porquê desse sentimento, se debaixo do sol não tem aonde investigar mais, Salomão está investigando em todos os cantos, não é? Mas se debaixo do sol não tem mais solução, não tem resposta, é isso mesmo, é aqui, é o fim, é a morte. Então nós precisamos de alguém que esteja fora do sistema, né? Alguém que seja acima do sol, como a gente tem falado muitas vezes. Alguém que nos assegure como as coisas são de verdade. Misturado com esse sentimento de tristeza, de dureza da vida, está também o entendimento de que Deus se preocupa com essas coisas. Vamos ver o capítulo 3, de novo, no verso 17. Então eu disse a mim mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda obra. Você vê, Salomão ele está aprendendo dele mesmo, não é? Ora, porque se existe um tempo, se Deus fez tudo formoso em seu tempo, se há um tempo para todas as coisas, se há um tempo para a injustiça que impera, se esse tempo existe, o que Salomão está falando aqui no verso 17 é que deve haver um tempo também de julgamento.
Esse tempo deve existir. Se existe tempo para uma injustiça, deve existir um tempo de julgamento. E pensando bem, nós já encontramos muita justiça nesse mundo também. Não é verdade? Por ora, né, às vezes, bandidos são presos. Por mais que a gente tenha falado, né, no início, bandidos são presos. Maridos violentos são parados. E essas coisas acontecem. O muito da justiça de Deus já está começando a aparecer no mundo. E talvez você e eu estejamos na condição de exercer justiça como pai, como mãe, como marido, como líder, como advogado, como militar. Talvez você esteja nessa condição de promover justiça. Isso é parte de sermos sal e luz do mundo também. Deus não é cego à maldade e à injustiça. Muitos profetas, ao longo da história, falam sobre o julgamento de Deus, de como Deus vai julgar as nações, como Deus vai contra a maldade do pecado. Vamos ler Ezequiel, capítulo 22. Profeta Ezequiel, capítulo 22. Do 6 ao 14. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam a não ser derramar sangue. Em seu meio desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com os órfãos, com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio homens têm relações com a mulher do seu próprio pai e abusam da mulher no seu período de sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas mãos, uma na outra, com furor, contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, o Senhor, falei e cumprirei. Deus está atento a toda essa maldade, toda essa injustiça em que nós sofremos, em que nós vivemos. Deus não está cego. Ele vai sacudir todo o pó, não é? Ele vai sacudir o mundo e vai limpar todo esse pó. Nós devemos considerar toda essa poeira, inclusive considerar que você voltará para ela. A morte, ela parece pavorosa, né? É o inimigo a ser vencido. Porém, tem um lado positivo nisso, né? Será a hora de deixar esse pó justamente, precisamente, quando nós voltarmos para ele. É até poético, não é? O momento de deixar todo esse pó é justamente quando nós voltarmos para ele. E quando a injustiça aparece, a vida doer, eu lembrarei que eu sou pó. E logo, nada disso mais pesará para mim. No desenho do Rei Leão, tem uma cena em que o Mufasa, pai do Simba, que para quem não assistiu o Rei Leão, é um leão pai e um leão filho, e o leão filhinho está aprendendo as coisas da vida, não é? E o Mufasa é um rei muito bom, muito, sei lá. E ele está aprendendo sobre o ciclo da vida. E o Simba faz uma pergunta, mas pai, a gente não... Como que eu vou respeitar aquele bicho
se eu como ele, se é o meu fonte de alimentação, e aí o Mufasa fala, nós respeitamos porque quando nós morremos, nós viramos grama e o antílope que a gente come a grama. E nisso a gente faz parte desse grande ciclo da vida, né? Então, o que o Mufasa tá falando e que muitas pessoas também gostam, né? É que, já que eu vou voltar ao pó, que pelo menos eu vire alguma coisa útil, capim, flores, para enfeitar esse mundo, não é? Não é mal isso, você vê. Parece até... Só que é até muito bonito, né? Mas parece muito pouco. Parece muito pouco. Talvez isso seja o melhor que nós temos debaixo do sol. Se tornar algo útil. Que o nosso pó se torne algo útil depois da nossa morte. Que vire flores em algum jardim, não é? Que vire grama. Esse é o melhor que debaixo do sol nós conseguiremos, meu irmão. Debaixo do sol, ser uma planta bonita, ser uma grama, fazer parte, como no Rei Leão, do grande ciclo da vida, é o que melhor tem para nós. Mas será que é isso mesmo, né? Para não ficar tão triste, não? Será que esse é o melhor que nós podemos esperar? Se é verdade que Deus vai limpar todas as coisas, como Ele falou, que Ele vai bater a mão e vai julgar, por que Ele não faz isso logo? Por que demora tanto? Por que Deus está esperando para julgar todas as coisas, né? Nós precisamos perceber que a paciência de Deus, ela serve para que nós possamos ver quem nós somos, para que a gente olhe para os animais, para que a gente olhe para a fratura desse mundo e reflita. Nós precisamos de tempo para considerar a vida, a morte. Tempo, a infinita paciência de Deus nos dá tempo para considerar a vida e a morte. E é uma tolice não fazer isso, né? Deus, ele leva a sério o pecado. E a cruz é a nossa esperança. Houve um tempo de justiça. Houve sim. Já houve antes da queda e haverá mais um que durará para sempre, eternamente, para todo sempre. Vamos ler o Salmo 49. Salmo 49, 14 e 15. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pastor, e elas descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Enquanto esse tempo não chega, enquanto esse dia não chega, é melhor entendermos quem nós somos, não é verdade? É melhor nós usarmos esse tempo para investigar e observar quem nós somos e o que Deus tem feito por nós. Nós devemos viver sem o desespero das pessoas que olham para a justiça e não têm esperança de mudança, e não tem que ter mesmo. Que triste é para elas. A única esperança delas é o próximo governante, próximo ministro, o próximo político, o próximo rei, a próxima filosofia, a próxima descoberta da ciência. Nós não devemos estar desesperados como eles, né? Afinal, como diz o verso 4, capítulo 4, de Eclesiastes de novo agora. Capítulo 4, no verso 5 e no verso 6. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. É tolice viver assim. É o que Salomão está dizendo. O tolo cruza os braços, não é? É tolice viver assim. É difícil, é doído viver nesse mundo,
empoeirado. Não é fácil. Mas Salomão nos lembra que a poeira da morte que chega em todo canto, não é? Essa poeira, como essa poeira que vai para trás das nossas televisões, em cima das nossas geladeiras, esse pó que suja nossos carros, toda essa poeira, a poeira da morte que pegou todos os cantos desse universo. Salomão nos ajuda a perceber que ela está sendo recolhida por Deus. Deus já está começando essa limpeza. E isso me dá muita esperança para o futuro da minha filha, das nossas crianças. Saber que eles não estão sozinhos. Saber que Deus está fazendo. Deus está recolhendo o pó. Descanse, promova a justiça, faça o que Deus lhe dá para fazer. São 70, 80, se você for forte. Se você for da minha família, um pouco menos. Se você for como o Messias, menos ainda. Não é? Vamos ler. Gostaria de finalizar lendo. Não é um trechinho do livro. E aí eu finalizo assim. Parece uma eternidade, mas não é. No máximo, mais algumas décadas. E chega de pó para você. A eternidade é diferente. A eternidade tem justiça. A eternidade invadiu o mundo e morreu numa cruz. A eternidade está recriando todas as coisas. E o seu pó será revestido de incorruptibilidade. Seu pó será muito mais do que flores. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque um dia o Senhor transformará toda dor, toda tristeza, todo pó. Obrigado pela tua salvação, Deus. Obrigado pelo teu infinito amor. Como retribuir, Deus, não há maneiras. Obrigado porque o Senhor enviou teu Filho querido na cruz. Obrigado porque nós podemos ter esperança que o Senhor limpará todo pó, enxugará toda lágrima. Que grande dia será, Deus, quando nos encontrarmos novamente nesse novo lar, sem poeira, sem morte, sem tristeza, só louvando a Ti por toda a eternidade. Obrigado pelo Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém.